O tema é a fé que opera milagres. Deuteronômio capítulo 31, você tem que decorar isso aqui, ok? Essa palavra, que é a palavra profética que nós recebemos através da vida do nosso apóstolo. Ele vai adiante de ti. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te atemorize. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, aqui estamos com o nosso coração totalmente reverente, submisso a essa santidade que a Tua palavra transmite aos nossos espíritos. Nossa mente agora está totalmente quieta, está sossegada, porque a mente de Cristo está neste exato momento sincronizando os Teus pensamentos com os nossos pensamentos. E recebemos o pão da vida, o pão que traz energia, que traz saúde para o nosso espírito e assim transmite e compartilha com todo o nosso ser, sentimentos, corpo físico. Obrigado, Senhor, da Tua plenitude nós temos recebido graça sobre graça. Agora o Teu povo aqui está, estamos juntos, sedentos em ouvir a Tua voz, em receber a Tua palavra. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Obrigado, Bispo Químio. Abençoados do Senhor, igreja mais do que vencedora. A palavra de Deus neste ano é clara. Ele vai adiante de ti. Deus já está à nossa frente. Ele já preparou o caminho. Quando eu digo o caminho, significa que a missão, o projeto de Deus para a sua vida se cumprirá com perfeição. Então, assim como Deus encorajou Israel e Josué diante dos desafios, Ele nos chama hoje a vivermos uma fé que ultrapassa o medo e o desânimo. Essa é a fé que opera milagres. Diga, a fé é capaz de operar milagres. Porque tudo é possível para aquele que exatamente. Então, a mesma fé de Abraão. Abraão tem o testemunho bíblico de que ele é o pai da fé. Confiou numa promessa divina. Ele viu o impossível se tornar realidade. Então hoje, Deus quer encorajar a você, a sua família, a todos aqueles que compõem o seu lar. Ele quer encorajar a você nos seus dias de Moriá. Que são isso, que é isso, bispo? Dias de Moriá. Nós veremos mais à frente. Porque quando Abraão foi chamado a entregar o seu único filho, ele subiu ao monte Moriá. Então, a crer em suas promessas e a experimentar a provisão de Deus, assim como Israel foi escolhido para testemunhar o poder e a glória do único Deus. Hoje, somos nós os instrumentos dessa obra maravilhosa. Deus tem uma obra maravilhosa a fazer na sua vida, e Ele o fará. Ele fará essa obra maravilhosa. Então o Senhor está dizendo: eu vou adiante de vocês. Nós estamos iniciando o ano de 2025, e há tanta notícia a respeito da nossa sociedade, a respeito do mundo, porque há homens que estão assumindo cargos de autoridade de nações que exercem influência em todo um sistema global, e isso gera apreensão, isso gera incerteza. Está aí o nosso câmbio, que é resultado de tudo isso. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: Deus está adiante de você, Ele vai à sua frente. Ele é aquele que te protege.
A mensagem de hoje não é apenas sobre heróis da fé, como Abraão, ou como Josué, ou como Moisés, mas olha só, é sobre você, é sobre eu, é sobre nós. Vamos juntos buscar esta fé viva que é capaz de transformar situações impossíveis em possibilidade. Você crê nisso? Então vamos nessa jornada bíblica, ok? Então olha só, qual é o contexto de Deuteronômio 31:8? Se você retroceder um pouco, são as últimas orientações de Moisés. Ele está com 120 anos. Ele disse: eu já não posso mais vos acompanhar, não tem como eu entrar e sair, ou seja, eu não tenho mais como ser aquele comandante militar, porque ele estava no auge dos seus 120 anos. Então ele começa a dar instruções, porque o povo de Israel tinha uma promessa: ele tinha que cruzar o Jordão e tomar posse de Canaã, a terra que mana leite e mel. Então lá não só estavam Josué, Moisés, mas estavam os levitas, estava a arca da aliança. Os levitas eram os responsáveis por ensinar a palavra de Deus, eram eles que organizavam o culto a Deus. E a arca da aliança era a presença de Deus. A Torá ficava acondicionada ou armazenada dentro da arca da aliança. Então, amados, olha só, é muito importante ouvir e praticar a palavra de Deus. Isto é inseparável. Ouvir e praticar a palavra de Deus não estão desassociados, são únicos. Então, irmãos, preste atenção. Vamos até Abraão. Abraão é a origem de Israel. É um homem que foi conhecido como o amigo de Deus, o pai da fé. Para receber, hoje o seu coração será inspirado para uma fé que opera milagres. Então olha, o medo precisa ser vencido. E por que isso? Por que eu falei das incertezas do início do ano? Porque nós temos muitos projetos, mas existem também aqueles que ao término do ano não receberam notícias nada agradáveis. Existem pessoas que de repente, ou quem sabe, está nos assistindo pela internet, terão que passar por um processo de quimioterapia, porque receberam, através de exames, um diagnóstico de um médico de que ali há um câncer, grau 1, 2, 3, enfim, de acordo com o nível da sua expansão, da metástase. Mas olha só, Deus quer que você não tenha medo. Deus usa Moisés para encorajar Josué. Não era porque Josué era um covarde, não, amado, ou que ele não queria cumprir a missão que lhe foi dada. É porque medo e desânimo são naturais. Nós somos pessoas normais. Você já pensou, quando você está diante de um desafio, é normal você sentir um friozinho na barriga? É uma responsabilidade no seu trabalho. Sabe, é um novo cliente que vai te ser confiado. Sabe, é quando você e a tua família dentro da sua casa precisam reorganizar as suas finanças, porque vocês têm projeto de casa própria, projeto de melhoria do bem de vocês, daquilo que Deus concedeu a vocês. Então é normal a gente sentir um pouco de medo, nos sentirmos um pouco desanimados. Mas olha só, você foi criado com um propósito específico de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele digo, olha o que você é. Também feitos herança. Você é herança de Deus. Você sabe o que é isso? Ser herança de Deus? Mas por quê? Porque você foi predestinado, segundo o quê? O protésis, o propósito, há um plano na sua vida. Você não é obra do acaso. O poeta lá fora, ele canta que o acaso vai me proteger. Negativo, amado. Você não é fruto do acaso. As suas ações não decorrem ocasionalmente ou elas são por acaso, sorte ou azar. Deus, quando escolheu você,
Ele te projetou de forma excelente, de forma divina. Ele te projetou em Cristo Jesus. E Ele te fez herança. Então não existe aleatoriedade na sua vida. O que existe é a bênção de Deus, é o propósito de Deus na sua vida. Porque Ele faz todas as coisas conforme o conselho do quê? Da sua vontade. Então o versículo 12 ele diz: para que Deus tem um propósito? Uma missão para cada um. Para sermos o quê? Para o louvor de quem? Da sua. Então eu e você fomos criados por Deus. Deus nos idealizou para um propósito glorioso, para que Ele fosse o quê? Glorificado, para que através das nossas vidas o Senhor fosse louvado e engrandecido. Agora ele diz assim: nós, os que de antemão esperamos em Cristo Jesus. Então Deus não faz nada por acaso, mas Ele age conforme o seu propósito. Quando você olha para essa palavra propósito, e eu fui aqui no português, da mesma raiz que o vocábulo propósito, ou seja, do latim pro, antes e posser. Por, um propósito é algo proposto. Deus hoje tem uma proposta para você. Deus hoje tem algo planejado especificamente para a sua vida. Deus tem um projeto vitorioso na sua vida, amado, e você precisa acreditar nisso. Mas não sou eu quem te convencerá disso. Quem te convencerá é o Espírito da palavra. E você pode ter certeza, amado, Deus fará essa obra, porque o seu coração é terra fértil. E essa palavra é uma semente. Ela está caindo, ela está sendo semeada, e ela vai começar a germinar, e a fé corajosa, a fé capaz de gerar, de operar milagres, que Deus tem para você, começará o quê? Ser ativada, por causa da palavra de Deus. Então, é algo proposto, uma meta a ser alcançada, é um princípio a ser posto em ação. Então, quando nós verificamos esses verbetes, tanto do grego quanto do hebraico, isso tem a ver com o quê? Com o decreto de Deus, com a determinação de Deus. Então ela parece vinculada ao quê? Aos propósitos divinos, os planos, as intenções e os atos de Deus. Então, amados, Deus tem um plano para você, e você precisa estar apaixonado por essa missão que Deus te deu. Bispo, eu ainda não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Acabei de ler para você. O maior de todos os propósitos é que Ele criou você para Ele, para o louvor da glória dEle. Agora, qual é a consequência desse propósito? É você e Deus. Mas, bispo, eu ainda preciso de alguma orientação. Nós temos bispos, temos pastores para te orientar e para te ajudar nessa busca. Então, olha só, o início de uma nação. Gênesis 12, 1. Ora disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. É uma pena que ultimamente alguns cristãos tenham pego estes versículos e aplicado de maneira aleatória a sua própria vontade, e não aquilo que o texto quer dizer, ou seja, fora da vontade de Deus. Ele diz: de ti farei o quê? Uma grande nação. E depois eu te abençoarei. E depois eu te engrandecerei o nome. E aí o que ele disse? Sê tu o quê? Uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão o quê? Abençoadas, benditas todas as famílias da terra. O que Abraão fez? Partiu como o Senhor lhe ordenara. Então olha só, Deus, através de um plano, predestinou Abraão, pai da fé de gentios, de judeus. Ele levantou uma nação a fim de promover a sua mensagem. Esse era o propósito de Israel, que falhou. Então Deus faz isso hoje através de quem? Da igreja.
Então, o Israel espiritual, como alguns teólogos gostam de chamar, ele é composto de gentios e judeus, é a igreja. Então, Jesus, quando nós olhamos para as escrituras de Gênesis a Apocalipse, nós olhamos para ele, Lucas 24, 25 a 27. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em quê? Em todas as escrituras. Então olha só, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é cristocêntrica. Então a Bíblia, ela se propõe a testemunhar do plano salvífico de Deus, e este plano, ele começa e termina em Cristo Jesus. Então, amados, como que tudo isso aconteceu? Por um ato de fé de um homem que corajosamente creu em Deus. Abraão obedeceu a Deus, mesmo sem saber para onde Deus o havia de levar. Então, olha só, a fé que obedece é o requisito para experimentar o que ele já preparou. A fé que obedece é o requisito para experimentar o que Deus já preparou para você. Então, o que Deus trará à existência na sua vida é através da fé. A fé que opera milagres, porque Abraão, mesmo sem entender de imediato o plano de Deus, ele obedeceu à voz do Senhor. E é isso que Deus requer de nós, uma resposta ao seu chamado para nós. Para isso ele nos deu um dom chamado o quê? Fé. A dizer sim para o seu chamado. Israel só existe por causa da promessa de Deus feita a um homem. Tanto que Abraão, ele é o patriarca do monoteísmo. Seus pais eram politeístas, adoravam vários deuses. Então Deus disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, eu sou o único Deus. E aí o que acontece? Há uma separação. É assim que Deus ele faz conosco. Ele nos tira do mundo, nos tira do império das trevas. Ele nos revela que ele é o único, que ele é o suficiente, que ele é o Deus sobre todos. E ao fazermos isso, nós experimentamos a fé que vence todas as coisas. Então olha só, Deus nunca abandonou o seu povo, mesmo em momentos em que o povo de Deus vacilou. Salmo 105, 4. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente o quê? A sua presença. O que nós estamos fazendo aqui? Mergulhando na palavra de Deus, para provarmos do seu poder, para vivermos a sua presença. Ele diz no versículo 8, lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para quê? 1000 gerações, da aliança que fez com quem? Abraão, e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto, e a Israel por aliança o quê? Perpétua, dizendo: dar-te-ei Canaã como um quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro. A ninguém permitiu que os oprimisse. Olha só, amado, olha como é que Deus ele cuidou do povo de Israel em meio à sua jornada à terra prometida. É assim que Deus cuida de você. Por amor deles, o que ele fez? Repreendeu a quem? A reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. É assim que Deus trabalha e cuida do seu povo. Então, amado, olha só, a fé, ela fortalece a nossa amizade com Deus. Tiago 2:23, vai lá, HJ. E se cumpriu a escritura, ao qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi o quê? Imputado para justiça, e foi chamado amigo de Deus.
Porque lá no livro do profeta Isaías, Deus declarou a Isaías: Abraão, meu amigo. E por que isso? Abraão tinha intimidade com Deus. A fé, amado, que gera, que opera milagres na sua vida, o maior de todos os benefícios que ela pode trazer na sua vida é afinar a sua comunhão com Deus. É te mostrar o quanto Deus, Ele está próximo de nós. Deus não está distante. Deus está em nós. Então, quando nós acreditamos que Deus está em nós, que a sua presença está em nós, o que eu quero? Eu quero me relacionar com esse Deus. Eu quero falar com Ele. Eu quero orar. Eu quero ler mais sobre o que Ele tem a me dizer sobre Ele. Eu leio mais a Bíblia Sagrada. É como num relacionamento. Quando você conhece uma pessoa, uma namorada, um namorado, você quer o quê? Você quer conversar, você quer dialogar, você quer conhecer, você quer estar perto. E aí isso leva a um noivado e depois a um casamento, ao estabelecimento de uma família. É assim que tem que ser o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa caminhada com Deus. Então, amado, Abraão se tornou amigo de Deus através de uma caminhada de fé, de confiança, mesmo sem ver. Deus sabia, mesmo sem ver Deus, ele sabia que o Senhor era real. Em alguma vez você não vê na Bíblia Sagrada que Deus, ele deixou Abraão simplesmente a própria sorte. Lembra do episódio de Abraão e Ló, seu sobrinho? Quando Abraão recebeu a revelação de Deus de que ele destruiria Sodoma e Gomorra, ele falou: se tiver lá 100 justos, por causa dos 100 justos, eu não vou destruir a cidade. Se tiver 50, se tiver 50 eu não vou. Se tiver 20, não vou. Você sabe o que é isso? Amizade. Abraão era um intercessor. Então, nós temos um poder sobrenatural que se sobrepõe ao poder natural. E como é que se chama esse poder? Fé. É a fé que Deus nos deu. Então, nós, por causa desta fé de Abraão, por causa desse poder sobrenatural que se sobrepôs às condições naturais de Abraão, que não tinha condições, nem ele, nem Sara. Ele por causa da idade, Sara porque era estéril, de terem um filho. Mas eles haviam recebido uma promessa de Deus. E eles se apegaram a que Deus havia dito. Eles não abriram mão, eles não deixaram a sua fé desanimar. Abraão manteve-se firme. Então, amados, olha só, a única forma de nós vivermos a graça de Deus, de vivermos a bênção de Deus, é através da graça de Deus. Gálatas 3, 6, 9 é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por quê? Por justiça. Sabei, pois, que os da fé, quem aqui é da fé, diga amém, é que são filhos de Abraão. Então você tem direito ao quê? A promessa que Deus fez a Abraão. E ele continua dizendo: ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados o quê? Todos os pobres. Toma, você tem direito às bênçãos de Abraão. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Diga: eu sou abençoado conforme Abraão foi. É a mesmíssima coisa, amado. A mesma bênção que estava em Abraão está na sua vida também. Bispo, eu estou ouvindo isso já há muito tempo e não estou vendo nada de bênção de Abraão. É porque você precisa crer, amado. Você precisa acreditar no que as escrituras dizem. Deus só se move pela fé, meu irmão. Ele disse que o justo viveria pela fé. Se não fosse pela fé, ele não teria prazer. Deus não tem prazer onde não há fé, porque Ele é o autor e consumador do quê? Da nossa fé, amado. Vamos crer em Deus.
Vamos confiar no que Deus diz. Vamos imitar a fé de Abraão. É isso que Deus quer, igreja. Deus quer que você seja um imitador de Abraão. Fé é acreditar naquilo que não vemos. Coloca lá, HJ. E a recompensa sempre, sabe o que é? É o milagre de Deus. Então olha só, fé é acreditar naquilo que não vemos, e a recompensa sempre é o quê? O milagre de Deus. Você precisa crer nisso, meu irmão. Versículo 14, vai HJ, avança para o 14. Para que a bênção de Abraão chegasse a quem? Os gentios. Em quem? Em Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo. Olha, você pode ser uma pessoa muito legal, você pode ser uma pessoa culta, você pode ser uma pessoa bem articulada, mas se você não estiver em Cristo, de nada vai adiantar as tuas habilidades, as tuas qualidades. É em Cristo que tudo aquilo que Deus nos deu de capacidade, de habilidade, de talento, de dom, é em Cristo que tudo isso é o quê? É visto e é desenvolvido. Então, no versículo 29, ele diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de e herdeiros segundo a promessa. Então, amado, olha só, quando eu falo que nós temos que ser imitadores de Abraão, é porque Hebreus 6, vai lá HJ, Hebreus 6, 12, vai para o 12, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, amado, olha só, tem uma coisinha chamada luta, tribulação, peleja, chame do jeito que você quiser, deserto, vale, chame do jeito que você quiser. Você sabe por que isso vem na sua vida? Deus não quer indolência no meio da sua igreja. Nós somos o quê? Atletas de Cristo. Nós estamos em uma maratona, estamos em uma corrida. E quem é o maior prêmio? O prêmio da soberana vocação, Jesus Cristo. É das suas mãos que nós recebemos o quê? A coroa da vida. Então o Senhor, Ele não quer indolência no seu povo, mas Ele quer gerar em nós o quê? Longanimidade. Isso significa o quê? Que você está pronto, tanto para a vitória quanto para o combate, amado. Isso significa que você também pode ser frustrado. A vida não é um morango. Há momentos em que você não vai prevalecer em algo que você intenta, porque às vezes nós não reagimos conforme a vontade de Deus. Então Deus, Ele tem que te trazer de volta para o caminho certo. Então é por isso que às vezes nós nos deparamos com o quê? Com o insucesso. Eu não acredito em fracasso, sabe por quê? A fé se recusa a acreditar no fracasso. Isto significa que em Cristo não há fracassos, amado. Então haverá momentos em que a sua fé será testada, a sua fé será provada, porque é na hora do teste, é na hora da prova que vai surgir, que vai aparecer o valor, a fé valorosa que Deus te deu. Porque Deus quer que você aprenda que a fé, eu sei que muitos gostam desse termo, a fé é um salto no escuro. Não é, amado. Eu acredito que a fé é confiar sem desconfiar do que Deus diz. É não estar com o coração dividido. Porque a fé, além de dom, é a ousadia da alma de ir além do que é possível ver. Coloca aí, HJ. Cadê, HJ? Eu já estou falando, tu já bota, mano. A fé, além de dom, é ousadia da alma de ir além do que é possível ver. Então, quando a nossa fé ela é testada, ela é provada,
Nós temos que confiar em Deus, porque a fé, ela vai além do que é possível os nossos olhos naturais enxergarem. Agora olha só, depois de Abraão ter recebido uma promessa, ele se vê encurralado, porque olha só, Gênesis 22:1, quando Isaac, 22:1 HJ, 22:1, lá em Gênesis 12, começa a jornada de Abraão, e aí 10 capítulos depois, começa a prova do coração de Abraão. Eu gosto desse número 10, que por incrível que pareça, 10 significa o quê? Dízimas, primícias. E olha o que Deus, ele faz com Isaac. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaac. A quem o quê? A quem? Que isso, bispo? Deus é muito cruel. Não. Você não está entendendo, amado. Você não está entendendo o que está sendo descrito. O que esse ato aqui representa? Ele mostra um pai que havia recebido uma promessa, que ele seria pai da esposa que ele amava, e que através da esposa que ele amava, ele seria pai de multidões. E aí um belo dia desse, Deus aparece para ele e fala assim: Abraão, pega teu filho, o teu único filho, a quem você ama, e vai à terra de Moriá. Eu fiquei pesquisando assim a respeito de Moriá. Isso ficou na minha cabeça. E quando você olha para Moriá, ele fica a 3 dias, por exemplo, de Gerar, que era a terra dos filisteus, que onde Deus tinha dito para Abraão, para Isaac, para que eles não saíssem independentemente da fome. Ele demorava 3 dias para chegar lá. Moriá era o local onde a eira de Araúna, o Jebuseu, foi construída. Você se lembra que houve uma praga em Israel e Davi teve que construir um altar para que a maldição, a praga, a peste fosse aplacada? Foi em Moriá. Agora, Moriá não é um único lugar, é uma grande região montanhosa. Do hebraico, Moriá significa visto por Yahweh, ou escolhido por Yahweh. Interessante. Deus escolheu um monte para levar Abraão até lá e para pedir a ele o que era mais importante na vida dele e o que ele mais amava na vida dele. E por que isso? Porque Deus tinha dado uma promessa. Abraão amou o propósito de Deus para a vida dele. Quarto, Moriá é onde foi construído o templo de Salomão. Sabia disso? Agora o quinto. Moriá é onde está a mesquita islâmica de Omar, ou seja, o Domo da Rocha. Porque é ali, é o lugar mais sagrado para os muçulmanos, porque é ali que eles acreditam que Maomé foi elevado a revelações divinas. Ali é o foco nervoso entre judeus e árabes. Moriá foi um lugar marcado por Deus. Quando eu falo dias de Moriá, significa que você também tem os seus dias de Moriá. Você tem os seus dias em que você, às vezes, é encurralado. Você tem que entregar aquilo que você mais ama. Eu não sei o que você tem na sua vida, que é o que você mais ama, mas ali no caso de Abraão, era o seu filho Isaac.
E ele continua dizendo: oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha, Deus mostrou o monte e ele disse: eu vou mostrar o lugar. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque. Eu chorei quando vi isso aqui. Você sabe por quê? Quem é pai, quem é mãe, sabe o que significa isso. Eu me lembro quando eu e essa menina aqui, desde 2015, nós estávamos orando, pedindo a Deus uma criança. E aí, 10 de setembro de 2021, Deus fez um milagre. No meio da Covid bombando. Covid, ó, em cima. 2020. Eu sei, amor, já me olhou ali. É porque a Covid teve 2 etapas, né? Uma em 2020 e outra em 2021. E aí o que acontece? 2 meses depois, minha filha, Agatha, está ali, ó, é aquele bebê. O que aconteceu? Minha filha do nada começou a ter vômito, passar mal, febrão, um monte de coisa. E a médica, isso aí é estômago, dá um montilho. Isso é enjoo, isso é coisa do bebê. Bebê gofa, é assim mesmo. E tranquilo. Um belo dia desse, levamos ela no pronto-socorro. Foi no dia 20 de novembro. Eu me lembro, era um feriado. Dia da consciência negra. Você sabe o que foi que aconteceu? Minha filha estava com uma infecção altíssima. Os níveis dela de infecção, de glóbulos, estavam maiores do que um adulto. Ela tinha 2, 3 meses de idade. 2 meses de idade. O corpo sem defesa, sem a capacidade imunológica de dar resposta. E aí, amado, começou o tormento. Interna. Não pode sair daqui. É meningite. Meningite transmite. E aquilo começou a deixar a gente de uma forma... Meu Deus, será que Deus vai levar a nossa menina? Eu me lembrei disso aqui. Eu lembrei. Uau! A promessa de Deus. Deus me deu a bebê. Deus vai levar. E a vontade de jogar tudo para o alto? De perguntar onde é que Deus estava? Tu me deste, agora tu vai levar de volta? Nós não fizemos isso. Sabe o que eu fiz? Eu tive que voltar em casa. Ela ficou com a Agatha no hospital internada. Eu tive que pegar roupa para mim, para ela, para a Agatha. E olha, amado, você não tem noção do que a gente passou ali dentro. Meia-noite. Sabe o que aconteceu? Como todos estavam achando que era uma meningite, a Agatha teve que fazer uma punção na medula. Sabe quem ficou com ela? Papai aqui. Até hoje ela tem a marca. E quando você dá um jeitinho na coluna dela, ela sente. Pulsionar para ver se era meningite. E aí entrou o médico lá e a gente chorando. Quando eu cheguei em casa para buscar as roupas, eu dobrei o meu joelho, eu chorei e falei: Senhor, eu não recebo isso para a vida da minha filha. Isso é um ataque do diabo. Eu não recebo isso. A minha filha é bênção, ela foi consagrada, ela foi dedicada ao Senhor. Então, por mais que o diabo tente destruí-la, eu não recebo isso, porque eu sei que não é a tua vontade. Inexplicavelmente, a Agatha ia ficar 7 dias internada. Saiu o resultado da punção, não era meningite. Era uma infecção urinária. Ninguém até hoje soube o que ela teve, afinal de contas. Em 2 dias a Agatha melhorou. Toda inchada. Por causa do antibiótico, por causa do corticoide.
ficava com a mãozinha enfaixada. Eu tenho as fotos até hoje, quando eu vejo aquilo eu choro. Eu me lembro, eu posso não ter sentido o mesmo peso que Abraão, porque Deus mandou o cutelo na mão de Abraão. É você quem vai fazer. Mas eu imagino a dor que ele tinha sentido naquela hora. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. E olha o que aconteceu. Preste atenção. Enquanto Abraão subia com Isaac por um lado, do outro lado vinha a provisão de Deus. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Ele sabia que vinha coisa boa. Ele deu um grito: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Sabe quem é que teve esse mesmo ato aqui? Se você ler João 3,16, diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si o quê? Um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão um carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão um nome àquele lugar: o Senhor, daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Lembre-se, nos dias de Moriá, todos nós temos, eu ainda tenho alguns. Deus não te desampara. Ele não vai te deixar sozinho. Ele vai refinar a sua fé. Ele te mostrará o que Ele te deu, a fé é valiosa. O que Deus coloca em você, amado, o que Deus nos dá, é para ser valorizado. Eu vejo irmãos que recebem a bênção de Deus, lutam, sabe, fazem que nem Jacó, luta com Deus e tudo, apesar de que lutar com Deus deixa sequelas, né? E aí, depois que a bênção vem, a pessoa deixa de lado. Valorize o que Deus te deu. Primeiro, Deus te fez abençoado. Segundo, Ele te deu uma fé, a fé que opera milagres, a fé que vence o mundo, é a fé que Ele te concedeu. A fé que vence o mundo é a fé que Deus te concedeu. Então, amados, olha, é um momento da fé. A palavra foi semeada. E nós aprendemos hoje que a fé de Abraão é um exemplo poderoso para nós. Ele creu contra todas as probabilidades e experimentou o cumprimento das promessas de Deus. E essa mesma fé, ela é fortalecida em Cristo. Então, ela está disponível a todos nós. Olha só, a fé obedece, a fé confia, a fé chama a existência. Vou repetir. A fé obedece, a fé confia, a fé chama a existência. Diga: a fé obedece, a fé obedece, a fé confia e a fé chama a existência o que não vemos. Então, olha só, Deus tem provisão para você, Deus tem provisão para todos nós. Então nós vamos chamar a existência.
aquilo que é impossível na sua vida. E eu queria que você apresentasse diante de Deus, porque nós vamos interceder por você. Fique de pé em nome de Jesus. Bispa Cristiane, vem aqui. Vem aqui. É um momento de nós colocarmos diante de Deus aquilo que nós precisamos de milagre. E eu creio que Deus responde à oração da fé. A oração da fé traz perdão de pecados, a oração da fé traz cura, a oração da fé traz liberdade. A fé pode todas as coisas, irmão. Então, tudo que você ouviu, às vezes de maneira enérgica e às vezes de maneira tranquila, porque Deus quis transmitir de forma sólida e de forma bem consciente que a fé que vem de Deus, ela é capaz de operar milagres. Então esse é o momento do milagre se manifestar na sua vida, porque a fé que vence o mundo é a fé que Ele nos deu. Então eu queria que você, se não te constrange, queria que você desse a mão à pessoa que está do seu lado. Se isso te constranger, não precisa, não tem importância, porque nós vamos orar agora e nós vamos invocar aquele que é o nosso provedor. No monte do Senhor há provisão. Deus único, Deus soberano, Pai querido e eterno, os céus estão abertos, os ouvidos do Senhor estão agora atentos, estão inclinados. É momento da oração da fé, é momento do milagre. A palavra foi pregada e a tua palavra não volta vazia, Senhor. Ela é como uma espada e ela agora está arrancando, Senhor, tudo aquilo que traz tormento, tudo aquilo que fere, tudo aquilo que divide, Senhor, tudo aquilo que impede, todo bloqueio, Senhor, que causa, Senhor, sofrimento, que traz abatimento. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Então eu não sei qual é a necessidade do teu povo, mas eu acredito em um Deus de milagres, um Deus que traz à existência aquilo que o Senhor tem como propósito, tem como plano, tem como projeto para as nossas vidas, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na nossa comunhão contigo. Deus, há um milagre que está vindo na direção daqueles que neste exato momento estão te apresentando a fé que tu mesmo concedeste, porque tu és o autor e o consumador dela. A fé retorna para ti, e a tua mão está estendida agora sobre o teu povo, e o Senhor, de forma favorável, está, Senhor, concedendo graça. O Senhor está concedendo, ó Deus, aquilo que nós estamos, tanto tempo temos te pedido, tanto tempo temos batido na porta, aquilo que nós há tanto tempo temos buscado, aquilo que há tanto tempo temos buscado, Senhor. Mas a tua palavra diz: todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, todo aquele que bate na porta, a porta se abre, e porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então, Senhor, em o nome de Jesus, a bênção nesta noite é completa, porque nós somos descendentes de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Temos direito a essas mesmas bênçãos, não pelo que fizemos,
ou por aquilo, ó Deus, que nós dizemos fora de Cristo, mas é em Cristo Jesus, é em Jesus que nós acessamos agora o teu bom depósito. O Deus que é o Pai dos Espíritos perfeitos, o autor de toda boa dádiva, tudo vem das tuas mãos. Então é das tuas mãos agora que se derrama e que sobre a vida do teu povo vem como uma chuva serôdia, Senhor, e vem quebrando toda a influência do inimigo, seja no corpo, através de doenças. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade. Nós, ó Deus, entendemos que tudo é possível para aquele que crê. É por isso que nós continuamos a interceder pela Bispa Marta, porque nós sabemos, ó Deus, que tudo é possível para aquele que crê. Então nós entendemos que a oração, a súplica de um justo pode muito pela sua eficácia. Opera o milagre na vida dela, ó Deus. Surpreende aqueles médicos, Senhor. Lázaro já cheirava a mão, mas ao ouvir a tua voz, ele tornou a viver, porque o espírito de vida se apossou de Lázaro. Então, Senhor, que o espírito de vida vem agora revitalizar e renovar todo o sistema, toda a célula, ó Deus, todo o sistema cardiorrespiratório seja agora restaurado na vida de Marta, em o nome de Jesus, ó Deus. A tua igreja crê no milagre. Nós acreditamos no milagre. Nós acreditamos no milagre. Esta semana ainda, Deus tem preparado milagres. Ele vai adiante de nós. Amém, Senhor. Nós cremos que Tu vais adiante de nós, Senhor, trazendo provisão para as nossas vidas, trazendo aquilo que temos pedido, Senhor. Colocamos diante de Ti mais uma vez o nosso projeto de vitória do ano de 2025, sabendo, Senhor, que Tu estás conosco, vais à nossa frente, não nos deixa, não nos desampara. Por isso nós não temeremos, não nos atemorizaremos. Seja qual for a área da nossa vida, o Senhor já foi à frente. Por isso nós Te pedimos, Senhor, saúde, vida emocional, prosperidade, vida familiar, realização pessoal, vida espiritual, compromisso com o reino. Senhor, cada uma dessas áreas da nossa vida, nós cremos que Tu já estás trabalhando, Senhor. Tu já estás trabalhando no mundo espiritual, mesmo que ainda não estejamos vendo, porque nós cremos neste Deus da provisão, mesmo Deus que mandou um anjo no Monte Moriá, este mesmo Deus que manda anjos para a nossa vida, para nos suprir, para nos dar livramento, para trazer a provisão de onde muitas vezes nem imaginávamos, Senhor, mas Tu sabes de todos os detalhes da nossa vida e cuida de cada detalhe da nossa vida. Por isso nós sabemos, Senhor, que o ano de 2025 será um ano abundante, um ano que Deus tem grandes coisas para nós, e nós estamos, Senhor, com grandes expectativas para aquilo que o Senhor irá realizar nas nossas vidas. Já colocamos diante de Ti, Senhor, e cremos no Teu cuidado e na Tua provisão, para que cada uma dessas áreas da nossa vida receba uma renovação, receba, Senhor, coisas ainda maiores e melhores do que talvez nós tenhamos escrito ainda, porque somos seres humanos ilimitados, mas o Senhor é infinito na Sua bondade, misericórdia e amor. Por isso nós podemos descansar e confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor já trouxe a provisão. Mesmo, Senhor, que pareça algo difícil, pareça impossível, Senhor, que pareça que tenhamos que abrir mão de algo que amamos, assim como Abraão,
mas o Senhor trouxe a provisão no momento certo. E nada aconteceu com aquilo que ele amava, com seu filho. E assim nós cremos num Deus de repente, num Deus de último momento, na última hora, na hora que precisa ser feito, realizado, na hora que precisamos da provisão. O Senhor age em nosso favor. Por isso nós descansamos no Senhor. Saímos daqui com o coração em paz, mas cheios de fé, encorajados pelo Senhor, para continuar lutando, para continuar, Senhor, firmes na fé, porque o Senhor já nos deu a provisão e o Senhor já nos deu a vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: a vitória chegou, porque a vitória que vence o mundo é a fé que Deus te deu, é a fé que Ele nos deu. És um abençoado com toda sorte de bênçãos. Fala para ele: olha, hoje a bênção se manifestou na sua vida. Isso, fale com ele, amado. Dê uma palavra daquilo que Deus gerou no teu coração. Isso daí. Se prepare para viver dias incríveis com Deus, experiências incríveis com Deus. Prepare-se para viver a fé que opera milagres. Em nome de Jesus, você terá uma semana excelente, onde Deus pontualmente chegou com a provisão, chegou com o milagre, onde Deus chegou com a resposta, onde Deus chegou com a resposta na tua vida. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, o amor de Deus, e que essa manifestação dessa fé poderosa do Espírito Santo continue te mantendo conectado, sincronizando os teus pensamentos com a palavra de Deus. E o povo de Deus que crê, que recebe, que sairá daqui para viver milagres, diga amém, amém e amém. Graça e paz, uma semana extraordinária na sua vida, em nome de Jesus.